Você acredita que essa caixa era assim? Oi, gente, eu sou a Anice Souza e seja bem-vinda ao canal. Por aqui eu compartilho ideias de faça você mesmo, transformações e muita criatividade. Então, já fica comigo porque essa transformação ficou linda. Essa era a caixa que eu tinha em mãos. Ela estava preta, apesar de ser bem útil, ela não tinha um acabamento muito bonito. Então, eu transformei ela usando o papel de parede e cimento queimado. Super fácil de aplicar. Eu vou deixar o link do papel aí na descrição para vocês. Para quem gostar da ideia e quiser usar o mesmo material. Eu comecei cortando um pedaço de papelão para ser o fundo da caixa. Medi certinho o papel de parede, cortei exatamente o tamanho necessário e encapei com muito cuidado para não criar rugas. Agora começou uma das partes que faz maior diferença no resultado, o acabamento interno. Cortei as partes de dentro e comecei a aplicar. Fui fazendo aos poucos sem tentar colar tudo de uma vez. E aqui eu usei um cartão magnético para me ajudar. Fui passando o cartão aos poucos para evitar de criar bolhas ou rugas. Se você não tiver um cartão velho, você pode usar espátula. Desde que tenha cuidado para não rasgar o papel. Solto uma parte do papel, posiciono, colo e depois venho alisando com o cartão. Nas quinas, eu tive um cuidado ainda maior, porque são justamente esses detalhes que fazem uma peça artesanal parecer muito mais profissional. Passei para a última lateral e fui repetindo o mesmo processo, até conseguir revestir toda a parte interna. É aquele tipo de trabalho que parece demorado no começo, mas quando você olha e vê tudo ficando uniforme, dá uma satisfação enorme. Depois que terminei a parte interna, fui para a parte externa. E aqui eu mantive o mesmo cuidado. Medi, cortei, posicionei e fui aplicando o papel aos poucos, sempre passando o cartão para ficar tudo bem lisinho. Uma dica importante: se aparecer uma pequena bolha, não se desespere. Dependendo do papel, dá para levantar cuidadosamente a parte que ficou com ar. E na finalização, ficou faltando um pedaço. Encaixei a parte que ficou com cuidado e no final deu tudo certo. Essa é uma dica que eu sempre gosto de deixar. Guarde sempre as sobras dos materiais. Às vezes, aquele pedacinho que você acha que não vai servir para nada, acaba salvando o projeto. Finalizei bem as bordas, passando o cartão. Depois de terminar o revestimento da caixa, peguei um outro pedaço de papelão e encapei com as sobras. Passei a cola quente e encaixei o papelão no fundo da caixa. Pressionei bem e coloquei o outro fundo dentro que eu tinha reservado no início. E também pressionei bem para encaixar. E olha a diferença. Só com o papel de parede, a caixa já tinha ganhado uma aparência completamente diferente. Mas eu ainda queria colocar um detalhe a mais. Porque para mim, são justamente os pequenos detalhes que fazem uma peça simples ficar com aquele ar de onde você comprou isso? Então eu lembrei que tinha algumas sobras de piso vinílico autocolante e pensei, por que não usar? Cortei uma tira na parte inferior da caixa e comecei a aplicar ao redor dela. Como esse piso é autocolante, ele facilita todo o trabalho. Mesmo assim, eu preferi reforçar a fixação com um pouquinho de cola quente. E fui fazendo toda a volta, tentando deixar a tira bem alinhada. E tive mais uma ideia. Peguei outro pedaço do mesmo piso vinílico e cortei um pequeno retângulo. Posicionei e colei. E foi aí que eu senti que estava chegando ao final. Porque às vezes você faz uma transformação inteira e pensa, está bonito, mas ainda está faltando alguma coisa. Aí peguei 2 percevejos e coloquei um de cada lado. E esse pequeno detalhe foi justamente o que faltava. E agora chegou a hora de ver como essa caixa ficou. Olha isso, de uma caixa simples para um organizador com uma aparência super moderna e sofisticada. O cimento queimado deixou a peça muito elegante, e o detalhe amadeirado do piso vinílico trouxe aquele toque aconchegante que eu queria. E o mais incrível, que muitos dos materiais usados aqui eram materiais de sobras e outros eu já tinha. Se você gostou dessa transformação, já deixa o seu like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo ideias assim. E compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que amam reaproveitar caixas e transformar coisas simples em peças lindas. E se ainda não me segue, já me segue por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.